Boa noite, senhores, senhoras, todo mundo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje nós estamos no nosso primeiro podcast, tá? Aqui da Atitude Diferente. E na nossa mesa para apresentar justamente aquelas pessoas que vão trabalhar diante das câmeras e atrás das câmeras, tá? Quero aqui apresentar para você, me apresentar primeiro, né? Meu nome é Evandro. Estamos aqui com... Pode se apresentar aí, por favor, senhor... Givanildo de Paula. Olá, Evandro. Adriano Galindo, tudo bom? Leandro Ramos, e aí, galera? Então, moçada, olha, nós estamos ainda implementando algumas coisas, então a gente pede também um pouquinho de paciência para vocês. Se vier ocorrer problema em áudio, em qualquer outro tipo de problema que possa acontecer, tá? E nós estamos aqui no nosso primeiro podcast justamente para nos apresentar e para apresentar também sobre o nosso projeto. O projeto Atitude Diferente, o que é, como surgiu, para que serve, né, a participação de cada um, o que nós podemos estar acrescentando mais nesse projeto e também, assim, esperamos que vocês também nos ajudem a partir de agora, para quem já não é engajado, a participar conosco. Nós temos uma sede que nós vamos estar informando, já temos alguns trabalhos nessa sede, né, mas vamos começar então, começando do começo. Givanildo, o que te levou a querer pensar em atitude diferente, filho? Tu é formado, tem faculdade, tem seu trabalho e tal, mas não, você preferiu arregaçar as mangas e inventar um projeto junto com o pessoal aí. Por quê, cara? O que aconteceu na tua cabeça pra você? Ô, Evandro, coisa boa hoje, começando esse podcast, podermos falar sobre atitude diferente, né? Um nome que, de certa forma, acabou encaminhando aí, configurando, né, a vida de algumas pessoas que se vincularam e que em um determinado momento sentaram e debateram sobre o nome, e hoje estarmos aqui em um podcast, o podcast Atitude Diferente, é uma grande satisfação. Espero que esse seja apenas um dos nossos inúmeros encontros, né, o primeiro, que os demais possam vir aí de forma bastante frutuosa, né? Mas o projeto Atitude Diferente, ele surgiu em 2014. Né? Nós tínhamos algumas ideias de trabalhos sociais, quando eu digo nós, eu e alguns amigos, né? E desses amigos, inclusive, você, né? Eu estava lá. Você estava lá, o Leandro, que está aí. O Galindo veio um pouco depois, né? O Adriano Galindo, mas também 2017. Caminhando conosco. Então, em 2014, Evandro, esse desejo de fazer alguma coisa, um trabalho social, já resultado de uma história pessoal minha, né? Fui salesiano, e os salesianos têm no sangue essa questão do trabalho social, da mudança, da implementação do novo, e esse trabalho surgiu, então, e nós fomos, depois de algumas reuniões, definir o nome. Deixa eu só te perguntar um negócio, então, Givanildo. Por que, então, de repente, caminhar para um novo segmento em vez de, sei lá, se inserir em um outro grupo que já existia? Né? Por quê? Perfeito. A ideia era montar um grupo com pessoas que primeiro que tivesse uma identificação. Então nós criamos lá algumas ideias, né? As pessoas que quisessem participar da Atitude Diferente tinham que ser pessoas trabalhadoras, honestas. Então criamos uma identificação. E a partir desse perfil nós fomos convidando outras pessoas. É claro que a caminhada, né, ela se fez aí de altos e baixos. Até hoje ainda não chegamos onde almejamos, mas estamos caminhando. Tivemos muitos parceiros que, em razão aí dos trabalhos profissionais, das questões familiares, acabaram saindo do grupo principal e ficaram no grupo de apoio. Mas a ideia é justamente fomentar atitudes diferentes. E esse próprio grupo ele passou por transformações, né? Graças a Deus, né, foram sempre transformações boas, né, não foram transformações ruins. Transformações que eu digo de foco mesmo. Inicialmente nós tínhamos uma visão, né, do Atitude Diferente como sendo um grupo que devesse
fazer algumas denúncias de algumas questões sociais, através de levantes de cartazes, de faixas. Fomos para Afonso Pena, distribuímos panfletos, fizemos diversas campanhas. Tivemos outros momentos depois mais de apoio a outros projetos. Então, o Atitude Diferente acabou sendo entendido como um braço forte, um apoio para as boas iniciativas. Então, várias pessoas que nós identificamos boas iniciativas, pessoas generosas de coração, esse grupo pôde apoiar, né? E depois o tempo foi passando, sentimos a necessidade de ter a nossa sede. Eu acho que quando nós montamos a nossa sede, junto com também a formalização através do CNPJ, foi que nós passamos a nos preocupar mais com a identidade do que seria o Atitude Diferente. Então, assim, temos uma sede, precisamos de ter recursos financeiros, recursos humanos, e aí nós começamos, então, a ter uma preocupação maior, e hoje, né, o projeto ele está caminhando. Graças a Deus, 2023 está sendo um ano muito bacana, estamos com outras visões, com outros projetos, e eu tenho certeza que o Atitude Diferente vai expandir, vai sair, com certeza, dos corações dessas pessoas que tiveram essa ideia para os corações de muitas outras pessoas que farão parte desse grande projeto que é o Atitude Diferente. Isso mesmo. Até sobre os projetos a gente vai conversar daqui a pouco, mais sobre os projetos, né? E continuando a apresentação também, o Galindo, como é que tu caiu no Atitude Diferente? Quem te convidou? O porquê? Você se identificou por quê? Porque também já tá, desde 2017 você falou, né? 2017. Então, 2017 pra cá fazem anos. Você não entrou mês passado? Exatamente. Sei lá, o que você podia estar em casa agora, né? Com teu filho, mas não, você tá aqui também, né, cara? Tá contribuindo com isso. O que te move? Então, na verdade, eu reencontrei um amigo do passado, do ensino médio. Eu estudei com ele de 98 a 2000, o Everton Guilherme. O Everton. E aí, assim, terminou o ensino médio, em 2000, cada um foi para um canto. Você lembra da escola que vocês estudaram? Sim, Vespasiano Martins. Aí o pessoal do Vespasiano, ó, hoje vocês podem parar, viu? Ó, o cara que é... Vespasiano Martins. E aí foi cada um para um canto, trabalhar e tal, a gente nunca mais se viu. Por acaso, eu encontrei um amigo, né? Passeando aí, encontrei um amigo. E aí trocamos um telefone ali, WhatsApp e tal, e ele falou, pô, eu tenho um grupo aí com o pessoal do ensino médio lá do Vespasiano. Eu falei, cara, me coloca lá, né, vamos conversar com o pessoal lá. E nisso tava o Guilherme lá, né? Aí, pô, comecei a mandar mensagem pra todo mundo, pô, bom rever vocês aí, já 16 anos que a gente não se vê e tal. Cara, aquilo, e comecei a conversar com o Guilherme, né, ele... assim, relembrando as coisas do passado, e ele, o Kleber, primo dele e tal. E daí ele me falou desse projeto. Falou assim, ó, eu tenho um projeto social aí com os amigos e tal, e a gente só convida, assim, pessoas que a gente tem muita confiança, pessoas que têm família, têm caráter, têm ética, né, pra esse projeto. A gente vai ter uma reunião nesse final de semana agora, você não quer participar lá na minha casa? E, cara, pô, com certeza, vamos lá. E aí fui na primeira reunião, não sei se vocês lembram, lá na casa dele lá, muito tempo, finalzinho de 2017, acho que começo de 2018, alguma coisa assim. E aí fui numa reunião na casa deles lá, da casa dele, me apresentei pro pessoal, tava ele, tava você, acho que você não tava, não. Não me recordo. Acho que você não tava. Você tava o Leandro. E aí um churrasquinho, um violão depois eu tava, se não teve, então eu não tava não. Não, ele foi só uma reunião mesmo. Não, então eu não tava, não, eu só vou quando tem churrasco e cerveja e violão. E aí... comecei a participar do projeto, me colocaram no grupo, começaram a me colocar a par das coisas que estavam acontecendo no grupo. E aí logo em seguida, eu acho que alguns meses depois, a gente foi fazer um acampamento, né? Você lembra desse acampamento lá em Rio Verde? Foi um acampamento legal lá para reunir o pessoal, para discutir algumas coisas. Foi uma confraternização mesmo do pessoal do projeto, assim. Aí foi eu e minha esposa, tivemos em barraca lá, foi muito legal. E aí comecei a participar das coisas, né? Gilmar Fragão, que é um pouco mais Gilmar, exatamente. Gilmar. E aí comecei a participar ali dos eventos que tinha, entendeu? Aí comecei a tirar foto, né? Comecei a participar de várias coisas ali, vários eventos que tava tendo no projeto. Se me permite, agora, pode falar. Aproveitando, né, a fala do nosso amigo Galindo, Gilmar, que é engenheiro, né? Tem aí uma empresa,
Fast EPS, né? Que trabalha aí no ramo da construção sustentável, né? E você falou do Everton Guilherme, um grande advogado e professor aqui do nosso município, né? Sim. O Guilherme trabalha professor na Anhanguera, né? Anhanguera. Já tem uns 10 anos que o homem está como professor, Já tá. Sabe dando lá. Espertão. O Gilmar Saudades. O Gilmar eu conheci desde 88, pra vocês terem uma ideia. O Gilmar? Nossa. Antes de conhecer você, eu acho que eu já conheci o Gilmar. Quando ele era salesiano também ainda. Não, ele era vocacionado salesiano ainda. Ixi, Eu conheci ele no projeto no mesmo dia que eu fui. A primeira vez, acho que foi a primeira vez que ele foi também, né? Algo assim. Eu nunca conheci ele por ali. O Guilherme também é uma pessoa muito importante que passou pela atitude, entendeu? Tem suas atividades hoje, uma excelente pessoa. Como advogado, ótimo, mas eu acredito assim, as pessoas que passaram ou estão ainda na atitude são pessoas ótimas, né? Eu acho que não tem pessoas assim pilantras, de má índole que prejudicam outras pessoas. Não, cara, Gilmar é uma excelente pessoa, Guilherme, Custódio, sabe? Muitas pessoas, né? E Leandro, como é que surgiu o convite para você participar da Atitude Diferente? O que você estava fazendo? Estava sentado em casa tomando um tereré? Eu não vou lembrar o que eu estava fazendo, porque a minha memória é péssima. Mas foi eu. Por acaso também foi o próprio Dr. Guilherme. Por quê? Porque a gente já se conhecia há pouquinho tempo, né? Uns 25, 30 anos. O Guilherme é o captador de leads. O Guilherme eu vi crescer lá com aqueles cambitinhos lá no Marcos Roberto. Então, a gente brincava na rua mesmo. Jogava futebol e tocava um violão. E a gente foi crescendo junto, né? Ele e os meus irmãos, né? Então, quando eu fiquei sabendo, foi um pouquinho depois, né? Na verdade, tipo um mês ou dois depois que vocês resolveram mesmo. E aí o Guilherme me convidou, foi até aqui na sede da De Paula, né? Mais uma empresa parceira aqui. E prontamente, né? Eu acho que quando a gente é chamado para fazer o bem, né, cara? Eu acho que a gente tem que se esforçar ao máximo para poder ajudar. E o Atitude sempre foi um desafio mesmo, até de entendimento, né? Porque o próprio nome já é um tapa na cara, né? Porque a gente tem tanta coisa errada, né? A gente vê tanta coisa errada, mesmo que seja minimamente, né? Mas isso veio bem do meu entendimento mesmo sobre o que era o Atitude Diferente, né? De você estar fazendo as coisas que você acha que é certa, né? Mesmo que seja não fazer uma conversão errada. E hoje em dia eu vejo muito isso, né? Porque eu falo que o brasileiro é muito preguiçoso, né? Porque ele não pode dar a volta lá onde fazer o certo, ele tem que cortar um caminho sempre. Então, isso está muito voltado. Isso vai dar outras reuniões, mas eu tenho outras teorias sobre isso também. Mas, enfim, a gente fez muita coisa no começo, né? Eu acho que a gente juntou um grupo legal no começo, assim. Eu lembro que a gente fazia reuniões aqui, né? Sempre tinha gente nova para apresentar. E é claro que nem todos puderam se identificaram mesmo, né, com a ideia do projeto, mas com certeza a gente teve bons anos aí de muita coisa feita, né, dos projetos antigos. E depois a gente tomou um rumo diferente até, né, porque a gente passou a ser muito mais educadores, né? A gente montou a questão dos cursos na Associação Atitude Diferente, né? A associação que fica no Jardim Centenário. Fica no Jardim Centenário. A rua Moçambique. Moçambique com Xanxerê. Na esquina. 588. Então, a gente percebe que o bairro sempre ainda precisa, né, de ajuda, porque é um bairro que a gente brigou muito por conta do asfalto, que é um tema recorrente lá. Um bairro, eu quero conversar com vocês sobre isso também. É um bairro que foi meio que esquecido, né? Porque você vê todo em volta tem os asfaltos dos bairros, mas ali ficou sem. Então, isso também a gente ajudou a
a mudar, porque agora a gente tem alguns parceiros também políticos, vamos dizer assim, né? Porque a gente está... Essa é outra vertente também da associação, que a gente pode elaborar mais depois. Mas foi muito isso. E também teve um período que eu abandonei também, né? Eu te entendo. Eu saí um pouco dessas atividades, mas... Porque a gente às vezes quer fazer um pouco... quer ser muito perfeccionista também no que a gente faz, né? E às vezes a gente não tem todas as ferramentas para poder ajudar o máximo possível. Então, mas como o Givanildo falou, esse ano foi um ano que eu até pedi um pouquinho de paciência, porque eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo da galera, porque tá alucinante. Tá. A atitude está aí e o bairro lá tá fervendo. Eu estou ajudando mais ou menos como eu posso. Opa, perdão. Mais ou menos longe, né, o quanto eu posso, mas a ideia é realmente esse ano fazer aparecer mais, né? Principalmente na comunidade, porque às vezes a pessoa tá lá, mas ela não tá sabendo que tá tendo um violão, que tá tendo um teatro, rapaz. Então, são coisas que mudam realmente vidas e a gente está tentando manter esse ritmo para poder atingir o máximo de pessoas possível lá. Eu lembro que no começo, acho que a primeira atitude mesmo assim de ação foi a questão da doação de sangue. Foi. Né? A doação de sangue era mobilizada de 3 em 3 meses, se eu não me engano, tal. Por muito tempo. Muito tempo, então. Muito tempo. Eu lembro da Afonso Pena, adesivagem, convite, panfletagem, né? Depois teve a questão da dengue também, que a atitude diferente foi para alguns bairros, foi para a rua, sabe? Catar lixo. A gente tentou fazer muitas parcerias com escolas para tentar movimentar mais. Infelizmente foi só uma ação contra a dengue, né? Mas que movimentou um bairro ali inteiro. Não, eu teve a imprensa lá, com a escola, isso, com a imprensa. tudo. Então a gente tenta... A ideia muito do começo era essa, de potencializar outras ações. Né? A gente não tinha... E nessa potencializar, tinha um trabalho, não sei se vocês todos se lembram, de ajuda, que nem o Júlio falou, com outras entidades. Sim, foi muito importante. Tivemos lá do Santa Luzia, se não me engano, a casa de uma senhora lá. Era no Copa Sul. Então, a Dona Maria. Teve ali da Dona Maria. Tiveram várias ações lá, eu lembro, participei de algumas. Teve também aqui do pessoal, o Mário Covas, não sei. Canguru, Dona Edileuza. Então, teve uma ação lá onde você está hoje, no bairro lá. Do Antônio também, que a gente foi entregar muita... No oratório lá para cima do seminário, no bairro Seminário. Então teve muita ação legal, assim. Que, infelizmente, né... E felizmente também a gente percebeu que tem outras ajudas, né? Que se potencializam junto com a gente, né? E aí a gente foi meio que tentando achar o nosso caminho também, porque também é difícil a gente ficar disponível para tantas outras instituições, né? Mas no que a gente foi conhecendo, a gente foi tentando apoiar, né? Até a questão da Páscoa, por exemplo. A gente foi lá fazer ovos para distribuir para as nossas instituições, né? Era muito legal. Acho que a participação que a gente teve foi bem importante assim na nossa caminhada. E aí, como é que surgiu essa ideia de sede? Ter um espaço? Porque as reuniões eram nas casas, né? E casa às vezes é complicado. Tem questão de família, tem questão assim do próprio trabalho. Exato. Né? Mas como é que foi a ideia da sede? Então, posso falar? Você quer? Não, pode ir. A sede, ela ficou um bom tempo provisória na minha casa, né? E aí aplicávamos tudo, mas sempre aquela vontade de ter uma sede mesmo, um espaço, onde nós pudéssemos deixar ali as nossas coisas e às vezes as doações. Então surgiu aí a possibilidade, a grata possibilidade, sobretudo para mim. O meu pai tem um salão lá no Jardim Centenário, que é o local que eu morei quando vim aqui para Campo Grande em 89, né?
E aí o pai montou lá Você é de um onde? comércio. Eu sou da região de Ponta Porã, Dourados. Aí em 89 viemos para Campo Grande. E aí, este salão, nós pagamos um aluguel mais simbólico, né, menor, né, e oferecido pelo pai. Então a associação paga esse aluguel e lá está hoje então a nossa sede desde 2019, né? Mas eu não lembro, né? Acho que é 19. Por aí. 19 é o começo de 2020, uma coisa assim. Uhum. Então assim, não é ainda o espaço que nós sonhamos, Com certeza. né? Porque nós sonhamos com uma sede mesmo, com espaço para jogos, com espaços para os cursos. Então assim, isso aí nós estamos construindo ainda, e se Deus quiser, vamos chegar lá. Mas já é uma sede que já tivemos muitos cursos, né, Leandro? Se nós formos ver aí, teve uma fase de cursos assim importantíssimos, como por exemplo o curso de oratória, né, que foi oferecido lá na Rua Moçambique, com a Xanxerê, lá nessa sede. O Leandro, que é um expert da informática, esteve lá como professor de informática para as crianças também. Tivemos curso de aulas, né, de karatê, até íamos começar capoeira. Teve inglês também, né? Inglês, violão, né? A capoeira ia começar, mas aí veio a Covid, não começou, mas tivemos acho que umas 2 aulas de iniciando a atividade. Então, assim, tivemos muitas atividades aí e graças à sede, né, ao espaço que nós temos lá, que não é nosso ainda, né? Mas em breve, aí, com a ajuda dos parceiros, nós queremos comprar não só o salão, mas todo o terreno. Não, mas Pai do Givanildo, preparou um dinheiro. Uma doação. Vai chegar a proposta. Fazer uma proposta melhor. Chega primeiro. Então, mas assim, com todas, o que eu percebo é o seguinte: com toda a ajuda que foi oferecida, atitude diferente, em outras entidades, surgiu a necessidade de ter uma sede. Nessa sede, colocar algumas atividades. Das atividades do começo, o que ainda tem? Ou o que veio a acrescentar depois de atividades? Cursos, formações, oficinas? Então, nós fomos testando, né? Até nós passamos nas escolas, panfletamos, e aí nós fomos vendo o que de certa forma, chamava a atenção ali do nosso público, que era principalmente crianças, jovens, adolescentes ali, né? Crianças, adolescentes, jovens. E aí, dos cursos, nós vimos que aqueles que mais tiveram aí uma continuidade por maior tempo, violão e o inglês, né? Aí, esses cursos, nós tivemos uma dificuldade, justamente porque os nossos professores são professores voluntários, né? E aí um casou e o outro arrumou um trabalho, né, que não pôde dar continuidade nas aulas, né? Então nós sentamos depois dessa situação aí e aí nós reformulamos, repensamos. Nós temos hoje o que está funcionando lá na sede. E o que seria hoje? Então nós decidimos primeiro, que mexeríamos no estatuto, né, para que nós pudéssemos implementar dentro da associação Atitude Diferente, como uma organização da sociedade civil, os serviços de convivência. Então, nós temos oficina, né, hoje nós temos oficina de violão com o professor Igor, e temos oficina de violão com o professor José Basílio, né, da região do Basílio, hein? Bacana, cara. O Basílio que tinha uma sorveteria no Centenário quando nós fomos lá. Eu meu sorveteiro de preferência para o Basílio, né? E é o nosso professor hoje de violão, nessa oficina de violão. Temos também a oficina, no caso aí a escolinha de futebol, né, que eu sou professor lá aos sábados. Atendemos um público misto, ainda não é o que nós queremos, porque a questão da mistura ali com as diversas faixas etárias traz algumas situações, mas nós estamos em busca de parceria, né? Se alguém puder somar lá conosco, já está feito o convite, tá, Evandro?
receba esse convite, que vai ser uma bênção muito grande para nós lá. Temos hoje uma parceira que está nos ajudando demais, que é a Lu, né? Ela está lá com as oficinas de leitura, então as crianças das 10 às 16 horas têm acesso a essa oficina. Temos lá uma pessoa gabaritada na área do teatro, né? Só não está ainda na Rede Globo, mas já esteve. Já esteve, né, nos bastidores. Na Rede Globo, nos bastidores. O nosso professor da oficina de teatro, né, Evandro Mesquita, né? Evandro Maciel. DiCaprio, Evandro Maciel. Evandro Giannichini. Então essa oficina está aos cuidados do nosso amigo Evandro aí. Muito bom. E estamos com essa, né, visualização de serviços de convivência, mexendo já também no nosso estatuto, para dar esse cunho aí da assistência social, também somando aquilo que era a vertente mestra do Atitude, que seria a educação. Né? Então, é uma nova fase, nós temos feito, testado, vendo, mas para nós não tem como negar, o resultado da caminhada toda é muito positivo, né? Então já atingimos várias pessoas e é claro que a nossa pretensão é fazer o bem. Então quando a gente consegue fazer o bem, consegue levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança para alguém, mas sobretudo para alguma criança, um pouquinho de carinho, né? Muitas vezes ali que às vezes não tem o carinho necessário e ali a equipe de alguma forma consegue, né, através de um presente que a gente entrega e deseja um Feliz Natal, uma Feliz Páscoa, um Feliz Dia das Crianças. Então tudo isso aí traz uma satisfação muito grande. Mas o nosso intuito, né, é expandir. E a gente expande à medida que a gente tem apoio, tem pessoas que participam conosco. Então é importante agora dizer que nós precisamos de novas ideias, né? Nós precisamos de pessoas decididas a ter atitude diferente. E aí estamos esperando os amigos aparecerem. Mas eu vejo também que, assim, agora, recentemente, teve uma parceria com o Rotary Club, se não me engano. Entendeu? Que foi arrecadado vestimenta, tudinho, né? Um benefício eventual, inclusive ele está acontecendo agora lá no nosso projeto, né? Nós fizemos o chamado Varal Solidário, né? Então foi feita uma arrecadação muito grande do Rotary Club em parceria com o Exército Brasileiro, a TV Morena, e aí foi destinado uma grande quantidade de peças, né? Peças muito boas. Eu estive com a Débora, que é uma representante do Rotary ali do setor Cidade Morena, né? E então, assim, vi lá as peças, a Luciane está acompanhando as pessoas que estão tendo acesso a essas peças. E são peças que com certeza vai ajudar a aquecer muita gente agora nesse começo. Com certeza. Então, assim, né, dentro da sede lá está acontecendo várias atividades, né, oficinas, e mais essas atividades extras que não é um curso, também não é uma formação, mas tem lá o Varal Solidário, né? Daqui a pouco também estão fazendo outras campanhas em prol da comunidade. E uma ação em prol da comunidade que eu vejo assim, que foi muito eficiente, que foi justamente a conquista do asfalto. Né? Tá, vamos lá. O asfalto não começou ainda a ser visualizado ali, não foi feito, né? Porque demora. Exatamente. Então, é um processo, mas é o seguinte, através do Atitude Diferente, né, principalmente da pessoa do Givanildo, conseguiu, né, uma reunião com o prefeito e a comunidade. Como é que foi pensado isso e o porquê? Evandro, essa mobilização da comunidade foi algo assim muito bacana, porque o Leandro comentou, a Atitude Diferente, ele tem também uma vertente política, né? Até porque nós não acreditamos que é possível mudar se as pessoas ficarem reclusas dentro das suas residências, acreditando ainda que o maná
caia do céu, né? Não que para Deus as coisas não sejam possíveis. É claro que se Deus quiser vai cair quantas vezes Ele quiser. Mas a questão a atitude, ele acredita que as pessoas precisam ter essa consciência política. Então essa mobilização no centenário, ela foi mais como que eu diria assim, uma chamada da população para dizer, pessoal, a força está na mão de vocês, né? O administrador público, ele está lá com dezenas, centenas, milhares de interesses sendo questionados, sendo buscados. E se nós não fizermos também um movimento aqui no Jardim Centenário, que ficou isolado no meio da cidade, que cresceu aqui, que expandiu para todos os lados, nós não seremos atendidos na pavimentação asfáltica, que desde que eu era criança corria naquelas ruas, né, sem asfalto. Hoje ainda Moçambique, ali tem algumas ruas, a Cabral Paulista, tem algumas ruas que são asfaltadas. Mas essa mobilização foi muito bacana. Tivemos apoio de moradores. Tá, mas assim, como é que foi a ideia? Assim, vamos reunir o pessoal do Centenário e chamar o prefeito para conversar? Como é que surgiu essa ideia? A ideia, ela surgiu da necessidade, né? Então, assim, como nós levamos para lá a sede, a ideia que permeia ali a sede é trazer desenvolvimento. Desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento humano. E aí foi pensado no asfalto, então? E aí foi pensado no asfalto. O asfalto, né, nós fizemos na época com os moradores vários cartazes dizendo, né, asfalto é dignidade, o asfalto traz qualidade de vida, e o que é uma realidade. O prefeito à época era o Marquinhos, esteve lá, né, conversou com a população, né, e aí não fez maiores promessas, mas disse que nós estaríamos conversando. E aí veio uma verba da SUDECO, e desta verba da SUDECO foi destinada, então, uma fração para a pavimentação da parte de cima do Centenário. Então, da Lagoa da Prata para lá, ainda não, o asfalto não vai chegar. Então, inclusive, um dia desse aí passamos um abaixo-assinado, né? E a ideia é que nós possamos agora conversar com a nossa atual prefeita, a Adriane, justamente para que essas conquistas possam avançar, porque nós acreditamos que o asfalto, não só por questão de tempo, mas por questão de qualidade de vida mesmo, claro, né? As pessoas eu sempre acreditei assim, que onde tem asfalto tem desenvolvimento. Exatamente. Não fica só... O duro é que hoje em dia esse tempo ele foi muito prolongado, né? Porque hoje você não pode mais fazer simplesmente um asfalto sem fazer uma rede de esgoto, tem que ter uma estrutura fluvial, né? Ainda mais ali, que é um pouco íngreme, vamos dizer assim, né? Os bairros mais para baixo vão sofrer muito se você não fizer uma captação de água correta, do esgoto correto. E isso, infelizmente, demanda tempo. A gente teve lá quando começaram a furar, e depois veio chuva, e depois veio barro. Mas, infelizmente, é um processo, né? Então... tem toda a burocracia. Tem toda a burocracia. Brasil, né? E demora de chegar verba também, né? De organizar isso aí. Mas eu achei interessante porque, assim, teve muito isso que o Giovanni falou, do abaixo-assinado, da participação da comunidade em si, né? Eu ficava acompanhando mais nos grupos do WhatsApp mesmo, mas a gente via que o pessoal estava preocupado com aquilo, com a demora, e reclamava. E a gente tentou ao máximo, né, fazer essa ponte com a administração pública. E é uma preocupação também nossa, né? E aí, inclusive, eu entro um pouco nesse assunto já da política em si dentro do Atitude. Apesar de nós não sermos, vamos dizer assim, unidos numa agremiação política, né? Mas a gente tem os nossos princípios e cada um os defende livremente dentro da associação, do grupo, das nossas famílias. E por um tempo tentamos eleger o Givanildo vereador, já participamos aí de 2 campanhas, uma para vereador, outra para deputado estadual, e fortalecendo sempre esse contato com a região do Jardim Centenário, que eu acho que é importante o Givanildo fala dessa questão das raízes dele lá, e isso é fundamental, é marcante para a gente, e é um orgulho até poder participar desse processo, porque ele
simplesmente, às vezes até abandona a família para poder cuidar dos interesses de outra comunidade, que ele já não mora lá, mas que está presente no dia a dia dele e da associação e de nós todos, né? Porque a gente se preocupa em manter essa conexão com as nossas raízes, né? E estamos nessa luta aí. Então assim, meio que o Joildo saiu do centenário, mas o centenário não saiu dentro dele. Não sai. E nem de mim também. Mas enfim, a questão mesmo do asfalto em si. Né? Como é que está isso hoje? Porque já são o quê? 4 anos praticamente, desde quando foi destinada a verba. Se eu não me engano, são 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Não? 2000, a fala com o prefeito Marquinhos, a fala foi em 2020. Ah, foi 2020? Junho de 2020. 20 de junho de 2020. Ah, sim. Aí, agora, ano passado, 2022, foi feita a licitação e apresentada a empresa que ganhou. Exatamente um ano depois, né? 2022? 2 anos. Por aí. 2 anos depois. Aí, agora, tem todo esse estamos acompanhando, né, com a atual gestão, tem toda essa questão da chuva, e em questão da chuva, houve um remanejamento da empresa para questões de outros compromissos com o asfalto. Então, isso é que trouxe um atraso. Há uma especulação, né, de que a empresa que ganhou a licitação estaria abandonando a obra. Né? Há essa especulação. Mas eu falei com a assessoria da prefeita, falei com o secretário, e essa especulação ela não se confirmou. Né? O que confirmou é que está conversando com a empresa para que haja um reordenamento aí das obras e que o asfalto do Centenário, nesta parte que foi destinada, logo comece também. Nós estamos acompanhando, estamos cobrando, inclusive quero deixar aqui registrado que eu estou aguardando uma agenda da prefeita para ir lá conversar com os moradores, né, para que possam explanar, para que ela possa explanar também melhor esse assunto e dar aquela segurança que os moradores querem, né, do gestor público, para dizer, olha, vai sair, ou também para dizer, olha, pessoal, estamos tendo um problema que assim, que eu acho que é a via mais adequada. Tem que ter clareza, né? Penso que deve ser dessa forma. Né? Então, assim, na verdade, é uma coisa que independe da associação, é uma coisa que independe de você. Ah, sim. Né? Algumas coisas... Ultrapassa nossas forças. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes, porque eu sinto cobrança, às vezes, disso daí, sabe? Ah, cadê o asfalto? Cadê o asfalto? Né? Os moradores do Jardim Centenário, eu também não moro mais no Centenário, mas eu tenho muito convívio lá ainda. Né? Então a gente escuta algumas coisas, cadê o asfalto? Cadê o asfalto? Assim, é uma resposta que eu também não sei dar, porque eu também não estou na frente disso. Né? Quem está à frente disso é a prefeitura, né? São gestores. Nós, enquanto associação, principalmente na pessoa do Givanildo, articulou tudo isso daí, mas nós não temos o poder de executar. Exatamente. Sonhos fiscais. Exatamente. E olha que nós nem somos, né, o Givanildo nem é presidente de bairro. Né? É uma coisa assim, nós não somos lideranças de uma presidente de bairro ou de presidente de um conselho. Né? A nossa associação, né, ela está lá no Jardim Centenário, justamente por esse contexto, né, da minha história de vida lá. Né? Mas, e aí eu apresentei isso aí, né? Não houve objeção do grupo, né? Então é uma alegria muito grande que eu carrego no coração, né? Mas, como disse, a nossa sede lá é uma sede também locada, né? Se nós tivermos a oportunidade mais para frente de adquirir um prédio e tudo mais, de repente fique lá definitivo. Mas tudo vai caminhando. O nosso intuito, onde nós estivermos, é somar para que as pessoas tenham acesso a determinados benefícios que às vezes a administração pública não consegue levar. Não leva porque às vezes não sabe, não leva porque às vezes não tem uma boa gestão mesmo. E uma atitude diferente quer ser esse sinalizador, né? Aqui precisa, né? Ou então quer ser, mais do que o sinalizador, quer ser aquele que diz, olha, a administração pública não chegou aqui, mas nós conseguimos aqui através de parceiros, através de pessoas que entendem essa missão,
e somam conosco e faz chegar lá. Né? Por mais que nós tenhamos esse viés também aí das oficinas, né, como serviço de convivência, nós não vamos tirar do estatuto aquilo que é a nossa aposta principal, que é a educação, porque nós temos essa convicção de que é pela educação que nós vamos conseguir, a nível de município, de estado, de Brasil, que nós vamos conseguir construir uma sociedade mais justa. Então, quando nós falamos de uma sociedade mais solidária, é pela educação, né? Quando nós falamos de uma distribuição de renda, nós, o grupo, acredita que a distribuição de renda não vai acontecer enquanto não houver um processo sólido de educação. Ao exemplo do que acontece com os países de primeiro mundo, né? Então, não tem como você distribuir renda quando ainda existem pessoas que vivem dentro do sistema, amarrados a determinadas conjecturas, que não permite essa pessoa ocupar o espaço dela adequadamente dentro de um sistema mais igualitário, de um sistema que distribui melhor renda, de um sistema democrático, mas que efetivamente o povo tem voz e vez. Então, toda essa vontade nossa, ela passa e ela se concretizará à medida em que se apostar na educação. É no que eu acredito também. E eu vejo assim, com algumas coisas que pode chegar com o desenvolvimento do Jardim Centenário, eu penso assim também que ainda tem muitos que fazer por Campo Grande. Temos lá, ali perto do Jardim Centenário, o Nogueira. Né? O Nogueira é uma coisa, eu vejo assim, uma vez um vereador pegou e falou assim, não, ele está sendo bem assistido na região do Nogueira. Eu falei assim, mas cara, eu não sei onde é que ele está vendo isso, né? Se está passando na televisão que está para ele assistir, ele está sendo assistido, mas né, a região do Nogueira é um lugar onde precisa também de asfalto para poder chegar a grandes desenvolvimentos na região do Nogueira. Então eu vejo isso porque é por Campo Grande inteiro. Mas se não houver uma mobilização da própria sociedade a respeito disso daí, e não esperar de algumas entidades com uma atitude diferente, né, tá se organizando com isso daí, e se precisar, eu acredito também na nossa ajuda, né, enquanto associação, pode estar nos procurando também, né, vai lá visitar, tem a Luciene que fica lá também, né, então reforçando até o endereço, na rua Moçambique 588, Moçambique com a Xanxerê, né, no Jardim Centenário. Então, se você tiver com disponibilidade de estar chegando lá, tendo uma conversa, tá? Fala assim, olha, eu sou do tal bairro, né, e vamos caminhar junto. Eu acho que as parcerias são isso daí. É que eu acredito que no Centenário plantou-se uma semente, né? Uhum. De ter uma sede, de ter um local, mas está se ganhando muita experiência ali também que pode ser expandida, né? De repente pode-se ter parceria de alguém de um outro bairro, até do outro lado da cidade, né, que traga um pouco do projeto para lá, de repente uma oficina, né, para o bairro dela. Se montam subsedes, alguma coisa desse tipo, entendeu? Para estar trabalhando. E eu acredito também assim, que muitas das coisas que acontecem na nossa sociedade, infelizmente ou felizmente, se dá através da política. Então, querendo ou não, a atitude diferente tem que ter o contato com a política, isso independe de partidos, independe das pessoas. Nós conseguimos verba para o asfalto de duas pessoas de dois partidos diferentes que foram atrás também, se eu não me engano, foi com a Simone Tebet, né, e com o Fábio Tradi, alguma coisa desse tipo. Então, tiveram participação. São pessoas que eram de partidos diferentes, tal, né? Isso independe, né? Então, eu acho que também é uma atitude diferente. Ter essa caminhada dentro da política, com um vereador, com um deputado, as coisas eu acredito que vão se encaixando melhor. Né? E para o ano que vem eu acredito que o Atitude deve lançar um candidato novamente. Né? E se Deus quiser, vai... É uma cartilha, né? Esse é um caminho, a gente percebeu que é bem tortuoso, né? É um caminho bem difícil. Mas a gente trabalhando com as nossas atividades, com as nossas oficinas, divulgando mais, até para a própria comunidade, como eu falei, né? A gente tem feito algumas campanhas online, né? E eu tenho percebido que tem alcançado mais pessoas ali dentro. Também. E a ideia é essa. E até, inclusive, eu queria falar mais da ação desse podcast, né? Porque isso está nascendo aqui hoje também por ajuda
desses integrantes, das pessoas que participam do Atitude, que têm esse pensamento de mudança, né, de querer as coisas diferentes, e é mais um canal de comunicação, né? Até já estava pensando, tem que trazer a Luciene aqui para ela falar dessas atividades lá, porque, como eu falei, tá intenso o negócio lá, ela tá tocando terror lá mesmo, tá muito legal. Lá, cara. A gente nunca teve, assim, alguém que ficasse lá fixa, né? Não que ela esteja o dia todo, mas ela tá um tempo lá, então ela tá sentindo como as pessoas estão, e falo muito da comunidade mesmo, porque você vê mães, crianças que estão indo lá, cuidando também do espaço, né? E participando, né, do projeto em si mesmo, né? E só complementando também, né, Leandro? A ideia deste canal aqui, né, o canal Atitude Diferente, é justamente fomentar iniciativas, né, pessoas que tenham ideias, que podem contribuir com a sociedade também, aí, com a sua experiência, com o seu conhecimento, e que queiram participar aqui conosco e ser entrevistado sob essa ótica do Atitude Diferente. Com certeza. Né? Então, com certeza, esse vai ser um canal muito proveitoso para outras temáticas. Hoje estamos falando do Atitude, justamente para nós termos esse privilégio de rememorar, né? Rememorar é sempre muito bom. Com certeza. Mas também para dizer aqui um pouco sobre a gênese desse projeto aqui, que é o podcast Atitude Diferente. Então, acredito que vai ser de grande valia, e convidamos a todos aí que estão nos acompanhando, que acompanhem, que dê sugestões, e outras iniciativas também que queiram, né, faça contato conosco, e vamos agendar aí para falar sobre outras iniciativas. Com certeza, acho que vai ser um canal muito importante de transmissão mesmo das nossas ações, das nossas agendas, dos nossos eventos, e também trazer pessoas que possam, né, contribuir tanto para o projeto como para o bem-estar geral, né, vamos dizer assim. E agradecer aqui também ao espaço do escritório da De Paula Advocacia, né, que nos cedeu uma sala aqui para a gente fazer esse movimento, ao Adriano Galindo, que está cuidando de toda a parte técnica aqui dos nossos equipamentos, e câmera, e som, e ele faz tudo aqui, comanda o negócio todo, entendeu? E ao Evandro, eu tô falando aqui, mas o Evandro e o Givanildo que vão estar tocando aqui a gente vai ficar um pouco mais na direção aqui por trás das câmeras, mas a gente sempre vai estar por perto aqui. Quando a gente aparece um pouco. Né? Quando a gente aparecer um pouco, é que tá faltando gente para entrevistar. Mas a ideia é essa. Um dos dois não pôde aparecer. Ou um dos dois sumiu. Vai estar aí de backup. Mas a ideia é muito essa. Hoje, eu queria deixar aqui que hoje eu sou o presidente da Associação Atitude Diferente. A gente está precisando fazer uma eleição aí, né, logo, para trocar, mas eu ainda estou presidente da associação. Estamos cuidando de várias coisas burocráticas da associação ainda, então a gente está precisando aí de muita ajuda. Acesse as nossas redes sociais, o nosso site, vai estar tudo linkado aí. E o que mais, né, a gente precisar, a gente está à disposição. E aí Leandro, até uma coisa interessante para a gente levantar aqui, que não foi discutido, que assim, a associação está com 9 anos, né? Esse ano fazendo 9 anos. Verdade. Aí desde o começo. E muito se falou de ações, né? Muitas ações, e sede, e oficina, e professores lá. E assim, para o pessoal saber um pouco como que se manteve isso durante 9 anos. Porque assim, né, a gente tudo tem conta, né, hoje, né, então assim, tem uma sede, você disse que a sede a gente paga um aluguel simbólico, mas é um valor, comparado a um valor de aluguel, né, é um valor simbólico, mas que se reflete, né. Precisa assim, existir. Precisa existir. Como que a associação sobrevive, assim, tirado do bolso, dos participantes, como é que é? Eu aprendi com os salesianos que a providência divina cuida. Sempre bem por aí mesmo. Foi muito assim, né, para entender essa questão, a dinâmica financeira.
nós tivemos, por um bom tempo, algumas pessoas que doavam. Um doava R$50, outro doava R$100. Eu cuidei uma época. Então, assim, Isso essas foi financeiro. doações, por muito tempo, nos ajudou. Aí tivemos outras fases depois que um ou outro assumiu mais diretamente. Aí quando um estava sem condições, o outro aparecia com condições e pagava ali Era muito contas isso. que estavam para trás, né? E hoje algumas campanhas também que nós algumas fizemos, campanhas, As campanhas foram interessantes. A gente rifas, né? Então, assim, Campanha. hoje nós estamos, a questão de aluguel e toda a parte financeira da Atitude está quase 100% pronta, né? Estamos, até o Leandro está resolvendo essa questão aí, a parte da contabilidade. contabilidade. Tem uma pendência, mas não é uma pendência muito significativa. Já fizemos contato aí com um parceiro nosso, o Paulo. O Paulo, lá da Ideal. Que tem uma empresa, a Ideal, né? É nosso parceiro. Já se colocou à disposição para organizar isso aí. A parte contábil. A parte contábil. contábil. E até para que nós possamos dar esse passo aí, através do serviço de convivência das oficinas, né? Buscar novos parceiros públicos. Exatamente. Então, essa é a ideia. A gente precisa alinhar essa parte mais burocrática para trazer também, né, mais pessoas que possam estar doando fixamente, vamos dizer assim, mensalmente, né? Porque são custos que a gente sempre vai ter, né? Eu me lembro ali que até antes da pandemia tinha ali umas 5 ou 6 pessoas que mensalmente contribuíam, né? Uma com 100, a ideia inicial era que os membros mantivessem, né, uma doação regular, mensal, que pudesse manter ali os gastos mínimos, né? Mas depois que veio o aluguel, aí veio água, luz. No começo tinha até um caixa, né? Eu me lembro que tinha um caixa. Tinha um caixazinho. E a gente gastava isso também com brinquedos, com roupas que a gente chocolate fazia. Páscoa, chocolates. Né? Então, a gente manteve um bom tempo assim, doando, tampando aqui e descobrindo ali para manter. E tivemos também alguns doadores que foram fixos até por bom tempo, né? E a gente tem que voltar a fazer isso, porque não tem como a gente manter e não tem que ter até vergonha de pedir, né? Porque muitas ações a gente conseguiu, juntar quantias que a gente até ficou abismado, né? De gente doando R$1.000, R$1.500 para ações que a gente fazia. Então, funciona, né? Então, se a gente se juntar um pouquinho, a gente vai juntando muita coisa. E hoje a gente tem muita coisa, né, lá na sede, né? Um pequeno patrimônio. É um pequeno patrimônio. Tem que fazer até como é que chama? Um inventário não. O levantamento do tombamento lá do patrimônio, né? Nossa, até meu chefe doou um bebedouro, ela lembra? Tá lá até hoje, né? O bebedouro, várias mesas, muitos livros que provavelmente seriam descartados, a gente recolheu para manter lá uma biblioteca mínima, mas tem violões, né? Os violões que eram do antigo projeto que eu participei, que era do Giro 360, que era um projeto também muito parecido com o qual até a gente se baseou pelo estatuto deles para fazer o nosso. E infelizmente eles pararam, mas a gente conseguiu acho que foram 3 ou 4 violões lá do Luiz, e até hoje estão mantendo lá para fazer as aulas. Então são essas uniões. E hoje também a gente está com a questão do Águias lá, Águias, né? Pedal dos Águias, as outras associações lá, eu esqueci o nome, né? Que são parceiros. Ajudaram lá na distribuição de Natal. Ajudam muito. Então a gente vai fazendo aquele networking básico, né? Conhecendo muita gente. Então seria interessante, o Givanildo falou até de alguém tiver alguma ideia de projeto, até se alguém quiser fazer uma doação, né? A doação para ajuda no projeto, de repente a pessoa, sei lá, tem livros, tem instrumentos, qualquer coisa, né? Chuteira, o pessoal do futebol. Hoje mesmo, né? Livros infantis para oficina de leitura. A Luciane hoje estava pedindo lá, porque ela estava precisando dar bolacha e refrigerante para as crianças que estão indo lá, entendeu? Então é outra demanda que a gente já tem que cobrir. E tem um custo, né? E tudo tem custo. Então seria interessante quem estiver ouvindo, quiser de repente, né, contribuir, com entrar certeza. nas redes sociais lá e procurar a gente, né? Até cesta básica, essas coisas, porque a gente sempre está precisando. No site tem um contato lá, né?
Pode acessar pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram. Aí eu vou colocar embaixo ali. Vamos deixar aqui, tudo lá. No videozinho eu vou colocar todos os contatos. Vai ficar bem legal. E a ideia de podcast é isso mesmo, é de transmitir, chegar a mais pessoas, né? Que a gente está fazendo e chamar a gente para trabalhar junto, né? Isso aí. Então já pode, o pessoal que está nos assistindo agora, né, já podem nos procurar. Pode ser com mão de obra, doações em dinheiro, ou doações em instrumentos, chuteiras, bolas. Com certeza. Né, do que for possível, né, estar nos ajudando e também participar conosco a partir de agora também. Se você sentiu aí que quer participar de algo que achou legal, a nossa associação possa se sentir fazendo parte desde agora. Tá bom? Senhores, tudo certo? Acho que é isso, Obrigado né? a todos. 55 minutos. Foi um papo legal. Ainda é quarta-feira. Vamos ver quando é que vai ao ar aqui, mas o mais rápido possível. O mais rápido possível. Mas então, a ideia é essa. Essa semana vai? Vai. Acredito que quinta-feira. Aproveitar aí o feriado. Que bacana. Então, se você aí, já pode começar a nos acompanhar através do Facebook, do YouTube. O Adriano Galindo vai colocar os links. Colocar ali. Exatamente. Os links no vídeo. Não, vai estar tudo certinho, né? Entendeu? Vai estar tudo ok. Nos acompanhe, curte, compartilha. É isso aí. Repasse para todo mundo. Né? Dá aquele likezinho, coloca o sininho aí do pessoal do YouTube que gosta de comprar pelo YouTube. Nos ajudem bastante essas divulgações. Beleza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado ao Adriano, ao Leandro, ao Givanildo. Muito bom. E senhores, boa noite. Até a próxima. Valeu. Tudo de bom aí. Gente, fiquem com Deus. Falou.